Este vídeo alega mostrar um grupo de exploradores encontrando uma tribo perdida, isolada no meio da floresta. A tribo parece desconfiada, nervosa. Eles tentam assustar os visitantes, mas como muitos exploradores fazem, eles permanecem e continuam filmando. Ninguém sabe exatamente onde isso foi gravado, mas dizem que é numa área extremamente remota e, sinceramente, eu não gostaria de me perder nesses bosques. Tribos não contatadas podem ser perigosas, mas, surpreendentemente, esses nativos se mantêm calmos, mesmo depois de serem provocados. Um dos comentários levanta uma dúvida estranha. Se o local é tão isolado assim, por que há uma estrada visível em uma das imagens? Concordo, isso levanta uma pergunta incômoda. Será que tudo isso é realmente autêntico? Ou foi encenado? A maioria de nós já assistiu à série The Walking Dead. Mas e os zumbis? Seriam apenas ficção? Ou algo mais próximo da realidade? Essa gravação de câmera de trilha pode fazer você pensar duas vezes. A criatura parece saída de um pesadelo. Ela se move devagar, com passos rígidos. O corpo, magro, ossudo, e o jeito que ela vaga, sem rumo, é perturbador. Seria isso uma prova de que zumbis existem? Ou apenas uma encenação muito bem feita? No fim das contas, sendo real ou não, o efeito é o mesmo. Algo assim nunca deixa de ser assustador. Esta próxima gravação vem da Índia. Um homem caminha pela floresta, tranquilo, cantarolando, completamente alheio ao que está por vir. Mas então, ele ouve algo, um som estranho vindo da mata. Ele para e rapidamente saca o celular. O que ele grava em seguida parece uma cena saída de um pesadelo. Já ouvimos falar do pé grande na América do Norte e do Yeti nas montanhas do Himalaia, mas uma criatura assim, nas florestas indianas? Os olhos da criatura são o bastante para arrepiar, mas o mais assustador é quando ela percebe a câmera. Ela tenta se esconder atrás de uma árvore, como se soubesse o que estava acontecendo, como se pensasse: o que era aquilo? Um ser desconhecido ou apenas alguém fantasiado tentando assustar? Ninguém sabe ao certo, mas uma coisa é clara: algo estava observando. No próximo registro, vemos uma senhora comemorando o aniversário. Está cercada pela família e, à primeira vista, tudo parece normal. Risos, música, um momento de alegria registrado em vídeo. Mas se você prestar atenção, vai notar algo que pode te gelar até os ossos. Enquanto todos cantam, uma figura sombria, pequena, como a de uma criança, atravessa rapidamente atrás da avó. Alguns disseram que poderia ser apenas uma criança correndo na festa. Mas a câmera usada era moderna e deveria ter captado com nitidez se fosse alguém de verdade. E mesmo se fosse, a velocidade com que a sombra passa é simplesmente anormal. A coisa ficou ainda mais inquietante quando a pessoa que postou o vídeo revelou um detalhe sombrio. A avó tinha uma filha pequena, que faleceu há muitos anos. A menina, segundo relatos, adorava correr pela casa exatamente como aquela sombra fez. Para muitos isso seria assustador, mas para a família foi um tipo estranho de consolo. Um último aceno, um sopro do passado, ou talvez algo que nunca foi embora. Câmeras capturando coisas assustadoras e sem explicação. É exatamente disso que este canal se trata.
Observe com atenção essa figura enevoada que surge atrás de um cervo. A forma como ela ativa a câmera, depois simplesmente aparece e desaparece sem deixar rastros. Só aumenta o mistério. Mas o mais perturbador é a reação do animal. Já falamos sobre isso antes. Animais não atuam em vídeos, eles apenas reagem. Mas o que poderia ser isso? Talvez apenas neblina, ou vapor, ou a luz pregando peças nas lentes da câmera. Afinal, cervos podem se assustar facilmente. Um som, um movimento brusco, qualquer coisa. Claro, tudo depende do que você acredita. Alguns vão ver uma aparição fantasmagórica, outros apenas mais uma coincidência da natureza. Mas com tão pouca evidência, é impossível dizer com certeza o que essa figura realmente era. Pessoalmente, eu acho que foi uma aparição, um espectro, um visitante do além. E você, no que acredita? Este próximo vídeo é fascinante e foi registrado bem longe, na África do Sul, cerca de 300 quilômetros ao sul de Joanesburgo. Em meio a um imenso penhasco de granito, há uma formação rochosa que desafia toda a lógica. Um gigante deixou sua marca. Uma pegada, com 1,20 m, do calcanhar até a ponta dos dedos. A região próxima à fronteira com Suazilândia é conhecida por seus mistérios, mas esse achado deixou até os mais céticos intrigados. Michael Tellinger, político e explorador sul-africano, registrou tudo em vídeo, e o que ele chama de a pegada do gigante parece mesmo ter vindo de uma criatura descomunal. Segundo ele, o ser que deixou aquela marca deveria ter entre 7 e 7,5 metros de altura. Mesmo sendo um entusiasta de mistérios antigos, Tellinger admite, explicar essa pegada é quase impossível. A ideia de um gigante caminhando por rocha derretida parece absurda, mas há uma teoria. Talvez o que pisou ali o fez sobre uma poeira de granito ainda úmida, que depois endureceu com o tempo. Com os movimentos da Terra, aquela superfície, antes plana, teria sido inclinada até a posição vertical em que vemos hoje. A ciência torna tudo ainda mais estranho. Essa formação rochosa, chamada Uluvi Boulders, tem cerca de 3 bilhões de anos. Tão antiga e tão precisa. Difícil não se perguntar o que exatamente a criou. Existem relatos de gigantes na Bíblia e em várias lendas antigas. Criaturas colossais, fortes e esquecidas pelo tempo. Será que esta pegada é a prova? Mesmo misturando mitos e religião, essa pegada é real, muito real. A pergunta que não quer calar: seria apenas uma pedra com formato incomum? Ou estamos diante de um vestígio de que gigantes já caminharam por esta terra? Enquanto especialistas seguem estudando o local, o mistério apenas se aprofunda, e com ele, nossa imaginação também. Quanto a mim, eu não tenho dúvidas. Aquilo é uma pegada de gigante, e não quero nem considerar outra possibilidade. Imagine a cena. Você está apenas tentando cobrir uma reportagem sobre enchentes. Mas do nada, um puma aparece no enquadramento. Foi exatamente isso que aconteceu com uma repórter no condado de Utah. Ela estava cobrindo a cheia de um rio quando, de repente, um grande felino selvagem passa logo atrás dela, como se nada tivesse acontecido. A princípio, ela achou que fosse um cachorro, mas era óbvio, aquele animal era maior, mais largo e completamente diferente. Ela estava a um passo do perigo real e, o mais assustador, nem percebeu. Um puma pode atacar silenciosamente. É rápido, letal. Mas, por algum motivo, esse apenas passou, casualmente. A pergunta que não quer calar: ela percebeu o que estava atrás dela? Ou ainda acha que era só um cachorro grande? Talvez nunca saibamos, mas uma coisa é certa: ela teve muita sorte. Aquela poderia ter sido
sua última reportagem. Todos sabemos que a maioria dos cães tem um forte instinto de proteção, mas nesse caso o que ele fez foi muito além disso. Tudo começou quando o cachorro do dono começou a agir estranho. Latidos incessantes, inquietação, algo estava errado. O homem, intrigado, decidiu verificar as câmeras de segurança para entender o motivo. E o que ele viu foi assustador. Figuras sombrias, quase transparentes, movendo-se pela sala, apareciam por breves segundos e depois desapareciam completamente. O homem confessou estar confuso, mas também com medo. Quem tem um cachorro sabe, às vezes eles percebem coisas que nós não vemos. Mas isso era diferente. Havia algo mais sério, mais sombrio, acontecendo ali. E você, o que acha que pode ter sido? Escreve aí nos comentários. Ultimamente, tenho prestado muito mais atenção ao céu e me perguntado: e se eles já estiverem entre nós? Esferas brilhantes, luzes que mudam de forma, objetos que cortam o ar em velocidades impossíveis. Sempre tem algo estranho acontecendo lá em cima. No vídeo, vemos uma luz intensa cruzando o céu. Não é avião, não é drone. Ela se move rápido demais, faz curvas bruscas, desafia todas as leis da física. O que poderia ser? Um projeto secreto do governo? Ou talvez, algo vindo de muito longe? Um objeto voador não identificado ou, se preferir chamar pelo nome que muitos evitam, um UFO. Esse próximo registro é daqueles que fazem você parar e olhar duas vezes. Matt Doherty, 43 anos, gerente de logística, estava em casa assistindo TV com um amigo quando recebeu um alerta no celular. Movimento captado pela câmera da porta. Pensando ser apenas um gato ou uma entrega fora do horário, ele deu play no vídeo, e o que viu gelou o sangue. Um estranho objeto triangular, com 3 luzes brilhantes, flutuava lentamente pelo céu. Intrigado, Matt ligou para o pai, um especialista em aviação, que imediatamente checou os rastreadores de voo. A resposta foi direta. Nenhuma aeronave registrada na área. Então o que eles viram? Um experimento secreto? Um drone militar? Ou algo de outro mundo? O avistamento se junta a uma longa lista de fenômenos aéreos que desafiam qualquer explicação lógica. E não parecia satélite. Era diferente, completamente diferente. Essa gravação parece saída diretamente de um filme de terror. Em plena noite nevada, alguém começa a filmar um viaduto abandonado, sem motivo aparente. A câmera avança em direção a uma casa, e logo depois, até um bueiro no meio da neve. É quando os sons começam.
Seja lá o que está lá embaixo, não é natural. Parece coisa de filme de terror mesmo. O tipo de som que você esperaria ouvir vindo do esgoto de Derry, onde Pennywise vive. Um dos comentários no vídeo até sugeriu que poderia ser um problema no encanamento. Mas, sinceramente, parece muito mais do que isso. E cá entre nós, você também teria filmado se tivesse ouvido esses sons naquela noite. Corey Rock é uma formação rochosa estranha e enigmática. Fica a cerca de 50 quilômetros a leste de Alice Springs, na Austrália. Feita de dolomita, essa estrutura natural carrega um profundo significado espiritual para o povo aborígene Arrernte. Mas foi em 1959 que algo muito incomum aconteceu ali. O reverendo R.S. Blah, um ministro presbiteriano de Adelaide, visitava o local. Ao fotografar o cenário aparentemente vazio, apenas rochas, arbustos e céu aberto, ele não imaginava o que iria capturar. Quando revelou as imagens, semanas depois, quase deixou o rolo cair no chão. Uma figura apareceu ali, sozinha entre a vegetação perto da clareira, semi-transparente. Uma mulher vestia um vestido longo e estava parada, imóvel. A foto desconcertou até os mais céticos. E até hoje é considerada por muitos como uma das imagens paranormais mais autênticas já registradas. Mas Corey Rock não é só um fenômeno geológico. Para os povos indígenas, esse lugar é sagrado e perigoso. Segundo suas crenças, a área ao redor da rocha pode ser mortal para mulheres, crianças e homens que não passaram por rituais específicos. Subir na rocha é estritamente proibido. Desrespeitar esse lugar pode ter consequências sérias. Mas voltando à figura fantasmagórica, será que o reverendo capturou mesmo o espírito de alguém naquele dia? Muitos acreditam que sim. E eu, sinceramente, também. Aquela foto é simplesmente inacreditável. Não é todo dia que se vê um lagarto monitor fisgado por um anzol. Criaturas curiosas por natureza, esses répteis exploram tudo ao redor. Confundem objetos com comida, ou são atraídos por qualquer coisa que brilhe. Nesse caso, o anzol parecia apetitoso, ou simplesmente interessante demais para ignorar. Mas foi um erro fatal. Provavelmente o pescador esperava fisgar algo maior, talvez um jacaré. Por sorte, ele interveio e conseguiu soltar o animal a tempo. Mas o que realmente impressiona é o salto repentino do lagarto, de volta às águas profundas. Um momento inesperado e impressionante. A estrada no vídeo parece levar a uma nova área de construção, o cenário perfeito para um suposto avistamento do pé grande. Alguém afirma ter registrado a criatura com uma câmera, mas será mesmo? A qualidade do vídeo é ruim, e a figura está tão distante que mal dá para ver com clareza. Foi filmado com uma dashcam, ótima para registrar a estrada à frente, mas péssima para capturar figuras distantes e tremidas. E tem mais. Parece que a câmera foi balançada de propósito. Num primeiro momento, parecia que o carro estava em movimento, mas o caminhão nem sequer saiu do lugar. Alguém claramente chacoalha a câmera e dá zoom, dificultando ainda mais a análise do vídeo. Sem provas sólidas, fica difícil acreditar que isso seja real. Seria mesmo o pé grande? Ou só mais um engano? Ou pior, uma armação? O que você acha? Estamos diante de algo legítimo ou apenas sendo enganados mais uma vez? Este próximo registro é assustador, mas por um motivo diferente. Uma menina desce da sua scooter para abraçar o pai, mas de repente, um cachorro de grande porte surge correndo em sua direção. O pai reage na mesma hora. E com razão, quando se trata de proteger um filho, não dá para hesitar. É difícil saber, só pelo vídeo, se o cachorro queria brincar ou atacar, mas o pai não esperou para descobrir. Eu sou apaixonado por animais. Cresci com cães e os considero parte da família, mas por mais que eu os ame, nenhum deles jamais será igual a uma criança.
6 de setembro de 2023. Durante uma tempestade violenta, algo estranho aconteceu. Enquanto a chuva pesada caía, um objeto escuro surgiu no céu. O que quer que fosse não tinha explicação lógica. Denis Guzmán foi um dos primeiros a registrar o momento. Ele postou o vídeo na Rede X e logo se tornou viral. À primeira vista, parecia apenas mais uma gota d'água escorrendo no vidro da janela. Mas ao desacelerar o vídeo, o detalhe aparece. O objeto passa atrás de um arranha-céu distante. Isso eliminou a hipótese da gota e abriu espaço para algo muito mais perturbador. A discussão se intensificou quando outro vídeo, de uma área diferente de Caracas, também mostrou algo parecido. Desta vez, filmado por um homem chamado General Tarantino, que sequer sabia do vídeo de Guzmán. Coincidência? Ou algo estava realmente caindo do céu sobre a cidade? As teorias explodiram. Alguns disseram ser um pedaço de uma nave alienígena. Outros acham que poderia ser um equipamento espacial caindo, já que Caracas está sob várias rotas de satélites. Nenhuma explicação oficial foi dada até agora, mas autoridades venezuelanas e especialistas em clima já iniciaram investigações. Seja o que for, não foi normal. O que estaria realmente acontecendo acima de nossas cabeças? E se nós não estivermos sozinhos? Encontrar algo estranho e sem explicação durante um passeio pode deixar qualquer um abalado. E quando isso fica registrado em vídeo, é algo que você simplesmente não esquece. Nesse caso, o mais bizarro é que os amigos não viram nada na hora. Só perceberam a figura misteriosa dias depois, ao reverem a gravação. Chocados, decidiram compartilhar a experiência, não para assustar, mas como um aviso para quem se aventura naquela mesma região. Ficar atento é fundamental, principalmente em áreas remotas, onde o inesperado pode surgir a qualquer momento. As teorias são muitas, mas a verdade ainda não apareceu. O que você acha que estava ali? Em pleno centro de Los Angeles, um grupo de mulheres teve uma experiência tão rara quanto intrigante. Um falcão de cauda vermelha pousou sobre o carro delas e ficou ali por mais de 15 minutos. Ele não parecia assustado, nem agressivo, apenas observava com um olhar fixo, quase como se encarasse suas aulas. Tentaram de tudo, ligaram os limpadores de para-brisa, jogaram fluido, balançaram o carro para os lados, mas o falcão continuava imóvel. Por fim, sem aviso, ele abriu as asas e partiu. Simples assim. Se era um sinal, ou apenas um encontro improvável com a natureza, ninguém sabe. Mas aquelas mulheres agora têm uma história que poucos vão acreditar.